Então, a gente vai começar fazendo um mantra, que é um mantra de muita importância no momento atual, que ele diz o seguinte: que todos tenham paz e que todos sejam felizes, que todos tenham saúde e que todos os seres sejam muito felizes, que é Om Sukhino Samasta Bhavantu. Om Sukhino Samasta Bhavantu. Om Sukhino Samasta Bhavantu. E por que a gente colocou esse tema nessa palestra, né, de Yoga, uma revolução silenciosa? Porque todo aquele que entra no caminho do Yoga, ele passa por uma revolução que ninguém vê. Mas é uma revolução interna e absolutamente silenciosa para os outros, mas profunda e significativa para a pessoa que entra nesse novo mundo, né? Então, eu começo aqui com um hino do Rig Veda, que diz: no princípio não havia existência ou inexistência. O mundo era energia não revelada. Ele vivia sem viver, por seu próprio poder, e nada mais havia. E esse hino, ele é de extrema importância, ele é também um mantra, né? Quando é dito em sânscrito, ele é um mantra, e ele está no principal, um dos principais documentos, né? ou livros históricos do hinduísmo. Então, eu vou começar falando sobre a origem do yoga. O yoga, ele é uma das 6 escolas ou sistemas filosóficos ortodoxos do hinduísmo. Ou seja, ele está inserido no hinduísmo, né, no sistema filosófico hindu, e ele é aceito, né, ele é ortodoxo porque ele é aceito pelo brahmanismo, né, que é parte do hinduísmo, e pela tradição dos Shastras. Então, ele é uma dessas 6 escolas. E essas 6 escolas, elas surgiram na Índia pelo estudo dos Vedas, né, que são os livros sagrados religiosos, científicos e filosóficos da Índia. O surgimento desses livros védicos, né, que são 4 livros, que são chamados de Veda Samhitas, que é o Rig Veda, que ele é feito em estrofes, o Ayurveda, que é feito em fórmulas, o Samaveda, que são melodias, e o Atharva Veda, que é o Veda das transformações. Esses livros, a origem deles se perde no tempo. Né? Não há, assim, existem muitas discussões entre os pesquisadores ocidentais e os orientais, e existe uma certa disputa em cima disso, porque no Oriente se diz que isso remonta a 10, 15 mil anos, enquanto quando a gente vai estudar isso em qualquer livro ocidental, aparece 1.500 anos antes de Cristo. Por quê? Porque todos esses ensinamentos que estão nos Vedas, né, e que está nesse primeiro livro, que é o Rig Veda, que é a base de toda essa ciência e essa filosofia, eles antes eram passados de mestre para discípulo. É o que a gente chama de ensinos parampara, né? Então, é um ensino entre um rishi,
né, que é um sábio asceta, que já encontrou a libertação com um discípulo. E esse discípulo, ele recebe aquele ensinamento, e durante muito tempo, esse ensinamento ele era passado desse discípulo, que se tornava também um sábio, e assim na sequência. E enquanto não haviam registros formais, ou seja, não havia uma língua, não havia uma escrita, né? Então essas coisas elas não eram registradas, então para a cultura ocidental isso não existe, certo? Mas existia. E, de fato, existem, porque existem vestígios arqueológicos que demonstram, né, através de estatuetas e outras coisas que se encontraram, de registros muito mais antigos. Muito mais antigos. E o que é o yoga? Né? Yoga é uma palavra sânscrita também. O sânscrito ele é chamado de a língua perfeita. Porque ele tem toda uma métrica, e ele tem toda uma não só filosoficamente, mas como cientificamente, a forma como ele foi produzido e inventado, né, os sons que ele emite, a forma como a gente fala o sânscrito, ele tem toda uma simetria interna perfeita. E quando a gente fala, ele já é um mantra. Né? Por isso que os mantras eles são somente em sânscrito. Apesar de que hoje em dia, né, já se fazem mantras com outras coisas, só que eles não têm o poder da língua sânscrita atrelado a esse mantra. Né? Então, essa palavra yoga, né, que vem da raiz yud, do sânscrito, ela significa atrelar, unir, juntar, somar. Mas ela tem um fundamento muito maior, né? Unir o quê? Né? Para que serve? Né? É unir um princípio individual do ser a algo muito maior, supremo. E como é que isso acontece? Né? Isso acontece através das técnicas e das práticas do yoga, né? Que é a dominação do eu mundano e da harmonização de todos os níveis da personalidade da pessoa. Né? Porque agora nós estamos falando dos homens. Né? Dominar o eu mundano é dominar todo um corpo de desejos que nós temos. Né? Sócrates, ao perguntar ao oráculo de Delfos o que era o conhecimento superior, foi dito: conhece-te a ti mesmo. Se puderes conhecer a verdadeira natureza de teu eu, conhecerás a realidade do universo, conhecerás a Deus e a toda a criação. E daí aqui é a parábola do ser e da carruagem. Né? Imagine o ser como o senhor de uma carruagem realizando uma jornada. O corpo é a própria carruagem, o discernimento é o cocheiro, a mente, as rédeas. Imaginem como está a nossa carruagem. Né? O que é o yoga para o Patanjali? Patanjali ele foi o principal compilador das técnicas e das práticas do yoga, das mais profundas. Né? O Patanjali ele compilou o Raja Yoga, que é o yoga real. Né? E o segundo sutra, que é Yoga Citravriti Nirodha, quer dizer, o yoga é a dissolução de todos os centros de reação da mente. Né? Então, você imagina a dissolução de todas as reações da minha mente. O que será isso? Né? É muito profundo isso daqui. Então, a nossa mente ela tem
Pensamentos e emoções. Toda vez que nós temos pensamentos e emoções, se formam memórias e se formam reações dentro da nossa mente. Esses centros de reações que vão se formando, né? Porque a hora que a gente tem os pensamentos e as emoções e a gente forma as nossas memórias, tudo aquilo vai gerar hábitos. E esses nossos hábitos vão virar condicionamentos. Nós acabamos presos nesses caminhos da mente para os nossos hábitos e para os nossos condicionamentos. Para haver uma libertação disso, é preciso de todo um esforço superior, né, muito superior para conseguir isso. E essa é a proposta do yoga. Né, o terceiro sutra de Patanjali, que é esse, né, Tadadastru Svarupe Vashtanan, né, neste estado de libertação, neste estado o vidente está estabelecido em sua própria natureza original. Ou seja, o objetivo primordial do yoga é trazer o homem de volta para a sua natureza original, que é uma natureza de espontaneidade, de reta e verdadeira percepção e de reta ação. Né? Aqui eu estou dando uma pincelada bem suave sobre isso, porque o assunto é extremamente profundo. Né? Ou seja, através das técnicas e da filosofia do yoga, é preciso que se supere essa natureza adquirida, que são de resistências e indulgências, aceitações e rejeições, né, lá dentro da nossa mente, embates e persistências, e toda uma série de mecanismos de defesa que são criados dentro de nós, para a nossa própria proteção, né, é o que a gente acha. E o que é que tem, né, dentro desse compêndio, né, do yoga? O yoga ele se refere a vários preceitos, técnicas espirituais e físicas, né, que foram estudadas na Índia por milênios, que são esses estudos que eu falei para vocês, né, que eram passados de mestre para discípulo, de uma forma oral, e que depois, né, com a decadência da humanidade, se viu a necessidade de se registrar isso, que foi quando surgiram os Vedas, com os registros, e surgiu também o sânscrito, né, essa língua perfeita. Só que esses registros também, né, o yoga ele não está somente registrado nos Vedas, né, mas é onde estão os principais registros. Em sânscrito, o que acontece é que essa língua, eles também usavam de forma a ocultar, de certa forma, tudo o que estava sendo dito. Então, ao estudar os Vedas, né, ao estudar os Upanishads, né, que são uma parte dos 4 Vedas, você logo percebe que tem muitas coisas que estão escritas naquilo que no yoga nós chamamos de linguagem crepuscular, que é uma linguagem que ela não é clara, ela é crepuscular, exatamente porque ela esconde determinadas coisas para aqueles que não estão preparados para aquilo. Então, somente os discípulos que realmente se esforçam dentro do caminho do yoga é que eles começam a desvendar essas partes desses ensinamentos que são obscuras, né? E o yoga é muito importante a gente perceber que ele é um método de vida. Né? Ele não é uma coisa que você vai lá e faz uma hora de aula.
né? Isso não existe. O yoga mesmo, ele é uma coisa que você pratica na sua vida, momento a momento, né? É um esforço sobre si mesmo, né? No yoga, nós chamamos isso de tapas, né? Em busca da verdade. Então, é um esforço quanto a todas essas reações que nós temos na nossa mente. Né? Então, essa prática diária, o que se sonha, né? O que se busca é a libertação de todas as nossas limitações. E o yoga, ele tem vários caminhos, né? Aqui eu só vou explicar os 7 sistemas ortodoxos do hinduísmo, né? Eu vou explicar um pouquinho sobre os 7 sistemas clássicos do yoga, né? Que é o Hatha Yoga, que é um domínio psicofísico, né? O Raja Yoga, que é o yoga real, né? Sistematizado por Patanjali, e que esse sistema ele abrange todos os outros 7, né? Que é o domínio amplo da mente, o Karma Yoga, que é o domínio das ações, o Bhakti Yoga, que é a realização devocional, né, e amorosa, o Dhyana, que é a realização através da sabedoria, o Mantra Yoga, que é a realização através do domínio dos sons, e o Tantra Yoga, que é a realização através do conhecimento. Outra parte muito importante que é preciso abordar quando a gente fala do yoga são os 8 passos do yoga real, né? Os 2 primeiros, eles são de extrema importância. Sem eles, não se vai, ou não se segue o caminho do yoga em nenhuma das 7 linhas, né? Que são os yamas e os niyamas. Os yamas são os refreamentos, né? Os niyamas são as observâncias. Né? O terceiro passo, que são os asanas, que são as posturas psicofísicas, que é o que a gente mais vê por aí, né? Que é o que se conhece do yoga. Os pranayamas, né? Que são as técnicas e a disciplina da respiração, que é o controle do prana, que é a nossa energia vital, que trafega no universo e dentro do nosso corpo e mantém a nossa vida, né? Que é pratyahara, que são os retraimentos, dos sentidos, né? E a emancipação da mente. Dharana, que já é a fase seguinte, que é quando você consegue concentrar totalmente a sua atenção. Dhyana, que daí você já entra numa parte de concentração profunda e meditação. E daí o 8º passo é a libertação, que é o samadhi, o êxtase. E agora eu vou explicar sobre o Hatha Yoga, que é a linha do yoga mais conhecida no Ocidente, né? E eu acho esse texto muito lindo, porque ele explica o que é o Hatha Yoga, né? Que é limpar as vidraças do corpo para que a luz penetre, lavar a alma das enfermidades e fraquezas para que o diamante do espírito reflita o sol infinito. Estas são as funções do Hatha Yoga, entendido como um sistema de técnicas psicossomáticas que servem de instrumento para transformar o corpo físico num corpo divino. O Hatha Yoga, que é essa busca do equilíbrio psicofísico, ele não é somente uma técnica física. Tá? As práticas, elas são psicofísicas, né? Se for o verdadeiro yoga, né? E o Hatha Yoga, ele significa a união de Ra e de Ta, que é a união do Sol e da Lua. Ou seja, nós estamos falando de uma união profunda de opostos. Ou seja, nós estamos falando de não dualidade,
né? A busca da não dualidade. Então, esse ensinamento ele é profundo e ele tem várias fases também, né? E o objetivo primordial é libertar o ser de todas as suas limitações. Sem o Hatha Yoga, você não atinge o yoga real. E eu vou falar agora dos dois principais textos do Hatha Yoga, que é o Gheranda Samhita e o Yoga Pradipika. O Gheranda Samhita, ele é um manual de Hatha Yoga, né, também, de 351 estrofes, em 10 capítulos. E ele tem 7 etapas. Ou seja, nós chamamos isso de Saptanga. Então, a primeira delas, a primeira etapa, é o Kriya, né, que são as técnicas de purificação. O segundo são os asanas, e dentro desse documento são descritas as 32 asanas principais que existem. O terceiro passo são os mudras, né, nesse documento descreve 25 mudras, que nós chamamos de selos, e os bandhas também, que são as travas. O quarto passo, que é Pratyahara, que também tem no Patanjali, né, que são as técnicas de recolhimento interior. O quinto passo é o Pranayama, e lá nesse documento se explica 8 técnicas de respiração, além de dietas e purificações. O sexto passo, que é Dhyana, né, que são as técnicas de meditação. E o sétimo, que é a libertação, o êxtase, e é o Samadhi. E ele descreve 6 técnicas. Né? E eu acho muito interessante, porque o Gheranda, que foi quem escreveu esse manual, né? Esse manual é ele conversando com o Chandra Kapali, que é um discípulo dele. E ele começa dizendo assim: me inclino diante do Senhor Shiva, que no princípio ensinou o Hatha Vidya, ciência que destaca como o primeiro degrau da escada que conduz às supremas alturas do Raja Yoga. Então, ele mesmo cita o Raja Yoga. E o Hatha Yoga Pradipika, que é um outro manual que foi escrito também, e é muito profundo, porque ele tem 4 passos, mas ele tem 389 versos. Né? E o primeiro capítulo, ele explica o código de conduta com 20 elementos. Ou seja, lá já remetendo para os yamas e niyamas. Né? O segundo capítulo, ele expõe a ciência do pranayama e a expansão da força vital, que a nossa força vital está completamente ligada ao prana, a essa energia, né, que a gente tem, ou que nós absorvemos do universo através da nossa respiração. E não somente através da respiração, mas através de tudo aquilo que nós pensamos, comemos e passamos no nosso corpo. Então, nesse segundo capítulo, ele também explica técnicas de desintoxicação do organismo. No terceiro capítulo, ele fala sobre o processo de despertar a nossa energia potencial, e aqui ele já começa a explicar sobre a Kundalini, e sobre os nossos nadis, e sobre chakras. E o quarto capítulo, ele fala sobre as técnicas de percepção do nada, que é um som sutil e somente audível a quem já chegou num estágio de meditação muito profundo. O yoga, na atualidade, no Ocidente, ele é basicamente Hatha Yoga. Né? Ele é o Hatha Yoga que foi desenvolvido, né, por algumas pessoas que criaram técnicas específicas para levar o Hatha Yoga para as pessoas do Ocidente. E
milhares de outros que vão surgindo dia a dia, né? E é importante que a gente perceba que todas essas técnicas, elas somente existem porque são baseadas em cima do Hatha Yoga. Tá bom? Então, eu vou passar a palavra agora para minha amiga Maria Félix, que vai explicar a técnica que ela aborda, que é o yoga integrativo. Tá bom? Obrigada, Jance. Me deu um mega suporte aqui. O yoga é uma metodologia de prática que a gente considera o Hatha Yoga, né, como a prática de asanas, técnicas de respiração, que a gente pode chamar de pranayamas, concentração, meditação, relaxamento, mantras e mudras. Aqui, o objetivo é que a prática trabalhe o equilíbrio físico, emocional, mental, a consciência e a harmonização biopsíquica, né, conectando, integrando cada vez mais o praticante ao seu próprio ser. Isso que é muito interessante, despertando sua consciência corporal, que aqui no caso do yoga integrativo, a gente traz como principal objetivo da prática. Essa modalidade de ensino compreende a pessoa como um ser multidimensional. Aqui a gente segue o modelo dos 5 koshas, ou 5 corpos, contido no Taittiriya Upanishad. O Taittiriya Upanishad é um sistema de educação lá dos primórdios do yoga, conforme a Jance abordou, que os rishis de sabedoria desenvolveram e deixaram público, trouxeram para a humanidade, é um bem para a humanidade. Então, assim, não é nada que venha, que alguém inventou, que alguém criou, não. É algo muito palpável, que existe desde os primórdios da humanidade. Aqui se explora todos os aspectos do ser humano, no nível físico, no nível energético, no nível psicoemocional, nível da sabedoria e o nível da bem-aventurança. Aqui a gente vai falar agora dos 5 koshas, né? O primeiro kosha é o Annamaya Kosha, o Pranamaya Kosha, o Manomaya Kosha, o Vijnanamaya Kosha e o Anandamaya Kosha. O Annamaya Kosha é a dimensão mais densa e palpável do nosso ser, da pessoa, né? É sustentado pelos alimentos. Aqui cabe um parêntese da importância de se escolher os alimentos, né? Cultivar hábitos de consumir alimentos frescos, né? Alimentos, se possível, livres de veneno, de fertilizante, mas a gente sabe que isso é muito difícil, né? O mais natural possível, né? É alimento que não cause dor. Aqui a gente sugere vegetarianismo ou veganismo, que contribui muito para uma prática de yoga mais profunda e mais válida. Aqui a gente não desconsidera qualquer outro tipo de alimentação, não é isso, né? Mas assim, é que um alimento mais sutil possibilita que o seu corpo se utilize de uma forma provavelmente mais adequada, né? Então, o Annamaya Kosha é isso, é a dimensão palpável do nosso ser. Esta faceta é composta pela anatomia e fisiologia dos sistemas corporais. Aqui está considerado o sistema esquelético, muscular, respiratório, digestório, eliminatório, urinário, reprodutivo, cardiovascular, endócrino, linfático, nervoso, imunológico. Então, é a nossa composição, a composição do nosso físico, né? E também pelos 5 elementos, que aqui no caso é terra, água, ar, o fogo e o espaço, né? O equilíbrio e a saúde no nível do corpo físico
possibilita a fundação firme necessária para a exploração e integração das dimensões mais sutis do ser, né, ou da pessoa. Os asanas, no caso, otimizam o funcionamento dos sistemas corporais, desses que eu acabei de abordar aqui, e a partir de asanas, ocorre o equilíbrio, propicia alongamento, fortalecimento muscular, desenvolve o corpo, um corpo mais saudável, flexível, né? E aí aprimora o alinhamento postural, né? Através de equilíbrio mesmo, da musculatura anterior e posterior do corpo. É só mesmo fortalecimento da musculatura e a conexão, né, com o ser mais sutil nosso, né? Aqui agora vamos tratar do Pranamaya Kosha. Né? O Pranamaya Kosha é a dimensão associada à energia vital, é o prana pulsante, né? Que anima o nosso ser. Aqui, a respiração é o principal veículo no recebimento e distribuição do prana, através do corpo energético. A anatomia sutil é composta pelos vaios, pelos chakras e pelos nadis, né? O fluxo livre do prana é essencial para a saúde dos sistemas corporais e para o equilíbrio psicoemocional. Aqui a gente vai abordar os chakras, desde o básico, né, o chakra esplênico, o chakra do plexo solar, o cardíaco, o chakra laríngeo, o chakra frontal e o coronário. A irmã Denise vai se aprofundar um pouquinho mais nessa parte. Aproximados 72 mil nadis. Olha que coisa mais linda. Aborda, inclusive, fora da nossa dimensão física. Por aqui, por perto de cada um de nós, ó, as nadis estão dominando, né, estão aí. Porém, a gente aborda só 3, né, que são as principais, que é a Shushumna, que é da nossa linha, da nossa coluna vertebral, é a central, começando no chakra básico, Pingala e Ida, né, Pingala Sol, Ida Lua. Né, então, são esses três nadis que a gente considera, que a gente aborda aqui no yoga, né? E a gente observa que no cruzamento das nadis ocorre o que a gente chama dos centros energéticos chakras, né? Os vaios também são correntes muito importantes, mas assim, não dá para a gente aprofundar, né? Eles são também 5. É o pranavaio, ele movimenta para o interior, né? Ele faz o movimento da corrente energética para o interior do nosso corpo. Então, é muito lindo isso. O Udana Vayu faz o movimento de dentro para fora da energia. Né? No caso aqui, o movimento de dentro para fora, por exemplo, a nossa expressão, a nossa fala. Né? O Vyana Vayu trata da circulação, né? Não só do sangue, mas de tudo que circula em nosso corpo. Né? O Samana Vayu movimento concêntrico, né? Ele é irradiante, por exemplo, simplesmente a nossa digestão. Né? O Apana Vayu é a eliminação. Quem é a gente sem eliminação? Né? Então, assim, é de encantar, eu acho, todo esse sistema. Né? Então, quando este fluxo fica bloqueado de forma crônica, equilíbrios se estabelecem. Né? E aí pode comprometer a saúde integral do ser, da pessoa. Né? Os asanas otimizam a respiração e contribui para o restabelecimento do fluxo do prana. O corpo psicoemocional, ou o Manomaya Kosha. O Manomaya Kosha é formado pelo universo dos pensamentos e das emoções. Aqui se inclui as crenças limitantes e os padrões emocionais, né? Como está aí no slide. Essa dimensão está intimamente relacionada com a nossa habilidade de lidar com os fatores estressantes da vida, né, e com a qualidade de nossa saúde energética e física. Olha só, já que pensamentos e emoções podem criar padrões respiratórios restritivos, podem criar tensões corporais crônicas, né? Os asanas convidam à dissolução de tensões psicoemocionais
e aliviando o estresse e possibilitando o relaxamento, aí contribuindo para a serenidade mental e emocional. Né? Aí podemos ir para o Vijnana Maya Kosha, abrange a capacidade discriminativa da mente. Né? Aqui, nossa testemunha interior é ativada, né? Que, quando desperta, tem a habilidade de reconhecer crenças e condicionamentos que estreitam nossos pensamentos e nos fazem reagir emocionalmente às situações. É lógico que isso aqui vai acontecer quando estamos numa prática regular. Né? A gente está já inserido numa prática de yoga, né, e já com assimilação desses benefícios. Ao acolher estes padrões mentais com objetividade, clareza, sem julgamentos ou rejeição, dá-se o início do processo natural de dissolução desses padrões. Com a consequente expansão dos horizontes e possibilidades ao longo da nossa jornada de vida, ou da nossa jornada espiritual, ou a gente pode chamar também de jornada do yoga. Né? Os asanas convidam o despertar da testemunha interior, a prática de asanas. Né? Desenvolve o poder de concentração, cultiva imparcialidade ou equanimidade, essencial para o desabrochar da clareza mental. Então, aí a gente agora vai para o corpo de bem-aventurança, ou Ananda Maya Kosha, que é formado pelo universo das qualidades essenciais que refletem o ser real. Né? Entre essas qualidades, a gente pode considerar aqui o contentamento, sentimento de liberdade, de plenitude, de paz interior, virtudes, né? Outras virtudes, aí a gente pode ficar à vontade para enumerar. Tudo essa situação desperta naturalmente em nossas vidas à medida que as crenças limitantes são dissolvidas. Né? Então, a prática de yoga dissolve as crenças limitantes e aí a gente passa a ter uma vida mais plena. As experiências de bem-aventurança vivenciadas ao longo da jornada do yoga traz para a gente um reflexo de conexão com esse kosha. Né? A gente se conecta com esse kosha da bem-aventurança e aponta em direção à nossa essência. E os asanas, aqui no caso, são tipo palco, né, para desabrochar dessas qualidades, que a gente vai se aprofundando nelas. Né? Então, isso daqui, o que é? Não é assim um milagre, eu li, agora eu sei, agora minha vida vai ficar assim, não. Exige prática regular, existe tapas, que foi o que a Jancy comentou, né, mencionou, ou austeridade, ou esforço, né? Autoobservação, né? Desapego de padrões mentais e crenças limitantes, porque a própria prática vai dissolvendo tudo isso. E, diante de tudo isso, por certo, uma prática vai agregar benefícios na qualidade de vida e na saúde do praticante de yoga. Isso não tem como a gente negar. Né? O yoga integrativo é isso, né? Baseado nos 5 koshas, principalmente, assim como o yoga terapia integrativo também, que é uma outra linha que eu também vou dizer formada, né? Que eu estudei, me aprofundei, e é isso. O yoga integrativo está apresentado a vocês dessa forma que achei a melhor. Tá bom? E vou passar a palavra para minha irmã Denise. A gente teve 2 introduções ótimas, né? A gente nem fica até sem saber o que falar agora. Mas como a minha linha, ou a linha que eu trabalho agora, atualmente, é baseada também no Hatha Yoga.
e é bem específica, eu gostaria de passar para vocês um pouco a minha experiência. Por que eu decidi seguir esse caminho? Né? Já sou professora de Hatha Yoga já há 27 anos, tem hora que eu perco as contas, né? Mas, enfim. E depois que eu passei por uma experiência um pouco complicada, que eu tive trombose na minha perna, quase perdi a minha perna esquerda, eu precisava voltar a trabalhar. E fiquei sabendo dessa linha de yoga, que é a yoga Hatha com foco em hormonal, ou yoga terapia hormonal, né? Eu resolvi estudar e conhecer um pouco mais dessa linha. Por quê? Com a trombose, você não pode fazer reposição hormonal, de jeito nenhum. Né? Então, eu precisava fazer alguma coisa que me ajudasse a aliviar os sintomas da menopausa. Porque eu tive a trombose e, no mês seguinte, eu entrei no climatério, que é aquela fase. As mulheres que estão aqui, eu estou olhando a carinha delas, elas estão sorrindo até. Ai, você está entendendo o que eu estou falando? Porque não é fácil esse período da vida. Os sintomas são muito difíceis. Então, a gente tem, além dos calorões, a gente tem muita irritabilidade, a gente tem muitos problemas com sono, além de muitos outros. Né? Enfim. E aí eu resolvi praticar em mim mesmo para ver se isso realmente fazia sentido, se isso realmente tinha um efeito real. E tem, gente, tem mesmo. Sabe? Então, assim, por experiência própria, aliviaram muitos sintomas em mim. Então, eu acho que a gente tem que dar o depoimento da gente, porque é sempre válido e isso pode ajudar alguma pessoa que esteja passando por isso nesse momento. Né? Então, entrando mais assim direto na parte teórica do yoga terapia hormonal, ela é uma prática ativa, ela é baseada no Hatha Yoga, seus asanas podem ser ativos no sentido de repetidos várias vezes, né? Atrelados com a respiração ou com o pranayama. A diferença um pouquinho que tem do Hatha Yoga tradicional é que o Hatha tem também a prática de trabalhar mais a permanência na postura. Não quer dizer que seja só isso. Mas o Yoga Terapia Hormonal ela faz um trabalho de perseverança, de repetir alguns asanas, de trabalhar a respiração, de conduzir o prana naquela região, onde a gente quer trabalhar, onde a gente quer estimular, especialmente as glândulas, que são elas que produzem os nossos hormônios. E aí eu me baseei nessa linha do livro da Dinah Rodrigues, não sei se vocês já ouviram falar da Dinah Rodrigues, que foi a criadora dessa linha de yoga terapia hormonal. Só que o foco que ela dá é só na menopausa, do yoga voltado para a menopausa. E eu falei, não, eu preciso incluir os meninos também nessa história. Os meninos têm glândulas também. Né? Então, eu achava que eu precisava estender um pouco mais, aprofundar um pouco mais, e, através da prática, trazer também esse universo das glândulas como um todo, não só para o período das mulheres que entram na menopausa, ou das mulheres que estão querendo engravidar, na estimulação dos folículos, ou também para as pessoas que estão com aquelas deficiências, ou na tireoide, paratireoides, no timo, suprarrenais, etc. E aí, eu entendi que essa prática poderia ser muito benéfica, que eu poderia ajudar muita gente, porque a gente, quando se propõe a fazer esse tipo de trabalho, a gente tem que, primeiro, colocar a intenção de dar a oportunidade, através da prática, das pessoas se conhecerem. Porque o yoga traz esse benefício, traz essa possibilidade de autoconhecimento também. Né? Então, a yoga terapia hormonal ela é destinada a corrigir a diminuição da produção de hormônios femininos, no caso aqui, quando a gente dá o exemplo da menopausa, mas não quer dizer que seja só nessa questão. Né?
Ela é mais dinâmica, como a gente já falou, ela trabalha mais diretamente, intensamente no corpo energético, porque quando você trabalha os asanas, você trabalha a respiração, você ativa o sistema energético no corpo, né? Como a Maria falou dos nadis, que são os canais por onde fluem a energia prânica, né? Então, ela vai ativar esses canais, e esses canais vão ativar os chakras, e os chakras estão relacionados às glândulas. Cada chakra tem uma glândula correspondente. No caso aqui, as glândulas sendo estimuladas, elas que são as responsáveis pela produção dos nossos hormônios, como a gente vê ali no nosso slide, nós temos ali a coluna das glândulas endócrinas, ali tem um exemplo da tireoide, que produz a tiroxina, e a ação, né, que ela causa, que ativa, vamos pegar aí o exemplo do crescimento, né? As paratireoides, que produz o paratormona, que aumenta a concentração do cálcio e do fósforo no sangue, o pâncreas, né? As cápsulas suprarrenais, que seriam as suprarrenais, né? Produz o cortisona ou a adrenalina, né? As gônadas, a hipófise, que é aquela que comanda todas as outras glândulas. Aí a gente pode ver o próximo slide, que vai falar sobre os principais hormônios reprodutivos na ação, reproduzidos e também produzidos pelas glândulas. Então, os hormônios, o que são os hormônios? Os hormônios são os mensageiros químicos produzidos por glândulas secretoras especializadas. Por exemplo, nos ovários. Os principais hormônios produzidos pelos ovários são estrógeno e progesterona. A maioria dos sistemas hormonais ela é controlada por um duplo feedback, como no caso da interação entre hipófise e ovários, ou hipófise, tireoide e ovários. Então, elas funcionam, elas se atuam conjuntamente. A gente tem também, na prática de yoga terapia hormonal, os asanas, que são ativados de forma dinâmica, como a gente já disse, acompanhados de respirações especiais, que realizam uma forte massagem interna. Aí a gente está mostrando, especialmente nesse slide, a glândula pineal, que fica também, que é denominada de epífise, está situada na região talâmica, né? Essa glândula, se vocês observarem bem a posição onde ela está, glândula pineal, aquele pontinho roxinho, lá dentro, no centro da cabeça, ela é a glândula que se chama morada da alma. Tá? É uma glândula muito interessante, que tem muito ainda para ser descoberto dela. Ela funciona como uma antena, vamos dizer assim, onde coliga os nossos aspectos mais densos, ou o cérebro, aos níveis mais sutis de consciência. Tá? A gente vai falar sobre ela um pouco mais depois. Eu até vou pedir para vocês, no final da nossa exposição, uns minutinhos, que seriam os minutos ou o tempo onde a gente abordaria, onde a gente abriria para as perguntas, e a gente vai passar um filme bem rapidinho, de 5 minutos, falando sobre a glândula pineal, com um médico psiquiatra, que vale a pena vocês assistirem, né? E as meninas vão fazer uma prática respiratória e, em seguida, uma meditação breve. Peço para vocês, no final, ficarem um pouquinho mais. Então, aí, sobre os benefícios da prática da yoga terapia hormonal, ou do hatha com foco em hormonal, então, a gente tem o fortalecimento da musculatura, a gente tem a correção da postura, aumentando a flexibilidade e a leveza dos movimentos, modela o corpo, fortalece os ossos, ativa a produção dos hormônios, previne o aparecimento de doenças causadas pela baixa hormonal, combate o estresse, a depressão e a insônia. Tá? No nível energético, ela vai ativar a energia,
que seria o prana nos nossos chakras, através da circulação dessa energia nos nadis. Ela melhora a absorção e a distribuição do prana, revitalizando os órgãos e as glândulas, trazendo maior vitalidade. Aí a gente vai mostrar aí o exemplo dos chakras, né? O chakra coronário, cuja glândula é a pineal, né? O chakra frontal, cuja glândula é a pituitária. O cardíaco, cuja glândula é o timo. O plexo solar, cuja glândula é o pâncreas. O umbilical, aqui seriam as gônadas, né? E aqui o chakra básico, cujas glândulas são as suprarrenais. Ao lado a gente tem os chakras e o sistema glandular, de novo, tá? Os chakras e o desenho das glândulas aí, o local onde elas ficam no nosso corpo. De novo aí mostrando glândula pineal, a pituitária, onde é que fica, né? E fica um pouquinho mais à frente. Olha, interessante esse lugar aí, o centro do cérebro, essa parte azul. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre os chakras, né? Começando pelo Sahasrara, cuja a glândula correspondente seria a pineal, que ela tem o formato de uma pinha, e o hormônio que ela produz seria a melatonina. Esse hormônio ela controla o ciclo circadiano e sazonal. Ela controla o sono. Esse ciclo circadiano é onde dá essa coisa dos ritmos no nosso corpo. O relógio biológico do nosso corpo. A hora de dormir, a hora de acordar, a hora de comer, né? O ciclo menstrual. Ok? É a sede da vida e da espiritualidade. Ela é considerada, então, a morada da alma. No Ajna Chakra, que pode ser chamado também do chakra frontal, que fica aqui nessa região entre as sobrancelhas, na testa, que lá, na verdade, nessa direção, né, que na verdade fica lá dentro da cabeça, no centrinho, também chamado como chakra frontal. A sua glândula correspondente é a hipófise, ou pituitária. Ele está ligado à vida intelectual, à autocrítica, à capacidade de aprender pela própria experiência, e é considerada a glândula mestre que controla o funcionamento de todas as outras glândulas. É o chakra da intuição também, da clarividência, do enxergar aquilo que está além da forma. É a gente aprender a entender a função desse chakra nesse sentido também, de abrir a nossa visão para aquilo que está além das aparências. O Vishuddha Chakra aqui localiza-se na região da garganta. As suas glândulas correspondentes seriam tireoide e paratireoides. Ele está ligado à criatividade, ao dom da palavra, à força de vontade e ao poder de decisão. Eu coloquei aqui como silêncio interno, porque como é o chakra da comunicação, da expressão, a gente também diz que ele faz essa ligação com a comunicação interna, mais sutil, mais elevada. Através do quê? Por incrível que pareça, do silêncio. Né? Dá para falar tanta coisa sobre os chakras, gente, é muito legal. O Anahata Chakra, que localiza-se na região do coração, né? No plexo cardíaco, a sua glândula correspondente ao timo. Essa glândula rege o sistema circulatório e respiratório, rege também a circulação do prana, está ligada aos sentimentos. A glândula do timo é uma glândula que também demoraram um pouquinho para entender a real função dela, porque percebeu-se que ela, quando você está triste, você está doente, ela diminui de tamanho. Quando você está feliz, quando você está alegre, ela aumenta de tamanho.
E a gente chama de a glândula da alegria ou a glândula da gargalhada. As pessoas que riem muito, se vocês observarem, dificilmente ficam doentes, né? É a glândula responsável pelo sistema imunológico do nosso corpo. Manipura Chakra, que é o pâncreas, ou a glândula correspondente, ele localiza na altura da boca do estômago, né? Está ligado ao plexo solar, epigástrico, rege a vida vegetativa pelo sistema vago simpático e está ligado especialmente às emoções. Ali a gente tem suas cores, né? As cores correspondentes também de cada chakra. Svadhisthana Chakra está ligado às gônadas, que seriam as glândulas correspondentes. Localiza-se pouco acima dos órgãos genitais, mais ou menos uns 2 dedinhos ali do umbigo, né? O chakra umbilical também. Ele está ligado ao aparelho reprodutor, rege o impulso sexual e as funções de desintoxicação do organismo. Muladhara Chakra, as glândulas correspondentes seriam as suprarrenais, que ficam próximas ali aos rins, né? Localiza-se na base da coluna, esse chakra, junto ao períneo, e corresponde ao plexo coxígeo e comanda a reprodução. Comanda a habilidade para prover as necessidades de sobrevivência. Esse chakra é a sede do prana individual ou da energia da Kundalini. Aí a gente encerra mostrando alguns asanas, porque a gente quer mostrar para vocês como é que os asanas vão atuar nessas glândulas. Essa postura, que se chama Bhujangasana, ou a postura da serpente. Então, perceba a atuação ali na altura dos rins, a coluna lombar, né, a expansão do peito, né? Então, ali é uma postura que pode estar estimulando essas glândulas. O Pavana Muktasana, que é um asana que você vai trabalhar massagem abdominal, ativação e massagem nos ovários também, nos órgãos abdominais, pâncreas, etc. Além de alongar lombar e massagear as costas. A postura do camelo, ou Ustrasana, também de expansão de peito, de timo, de garganta, tireoide e paratireoides, ali ativando os rins também. Jalandhara Bandha, Bandha quer dizer compressão, aqui a gente está fazendo 2 compressões, que seriam aqui a chave de queixo, que é o nome desse Bandha, Jalandhara Bandha, e o Uddiyana Bandha, que é essa compressão do abdômen, onde ela encolhe o ventre e traz um umbigo lá próximo à coluna. Esse é uma outra pose, Matsyasana, ou a pose do peixe, né? Ali o apoio da cabeça, o alongamento da garganta, a expansão do peito. Então, todos esses asanas você pode trabalhar várias glândulas ao mesmo tempo, não só uma. Enquanto está na postura, trabalha a respiração, né? Concentra, traz o foco naquela glândula, naquele ponto do corpo onde você quer trabalhar. Esse é um asana de torção, que vai ativar especialmente ali a região da cintura, né? Dos órgãos abdominais, das glândulas abdominais também. Esse é uma variação do chakra do cachorro, da pose do cachorro, né? E aí, com o apoio de cotovelo no chão, você traz, apoiando a cabeça, você traz a circulação sanguínea ali na cabeça, concentra na cabeça, ativa as glândulas da cabeça que a gente falou, né, pineal e pituitária, alonga toda a musculatura posterior do corpo. E quando a gente faz com a ponta da língua no céu da boca, você está focando nessas glândulas lá no centrinho da cabeça também. E aí a gente encerra, né, com essa exposição, agradecendo então a paciência de vocês e obrigada, viu?